Meu nome é Gabriela Mone, eu tenho 13 anos de profissão. O dia em que eu decidi ser corretora de imóveis foi um dia que marcou muito a minha vida, porque foi uma fase muito difícil que eu estava passando financeiramente. E foi com o auxílio da minha mãe e da minha irmã do meio. Elas pagaram para eu tirar o Cresce, foi através delas. Minha mãe me encorajou, né? Minha mãe já estava trabalhando nessa área. E foi devido a essa situação financeira. Então foi quando eu ganhei, né, de presente, e foi de fato uma virada de chave na minha vida. E, na verdade, eu nem acreditava que ela tinha acontecido. Comecei e eu achei que ia demorar muito para eu fazer vendas, né? Foi uma venda no Laranjeiras Bom Demais. E não foi uma venda, né? Foram 4 vendas. Então, assim, foi inacreditável mesmo. Minha trajetória antes do mercado imobiliário, ela foi bem extensa. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive vergonha de trabalhar em nada e nunca tive preguiça. Eu tive uma empresa de cerimoniais de eventos, trabalhei com eventos, né, no setor público. Trabalhei muitos anos, foram mais de 10 anos no aeroporto da cidade, mas sempre trabalhando com o público voltado às pessoas, a estar perto de pessoas, a comunicação. Tiveram momentos que eu pensei em desistir, sim. Até quando eu comecei mesmo, né? Em alguns momentos da minha vida eu continuei trabalhando aonde eu estava e trabalhando como corretora porque eu não me sentia, apesar de fazer boas vendas, eu não me sentia segura o suficiente para sair, o que me fez continuar, o amor pela profissão. A Gabriela, ela se encontrou de fato naquilo que ela ama. Eu falo isso de todo o meu coração. Não é só pelo dinheiro. Realizar sonhos que um dia foram meus e que ainda são meus. A negociação mais difícil que eu já tive, nossa, já teve tantas, foi atendimento de cliente online, que eu nunca conheci, talvez nem a confiança daquela pessoa de uma forma como eu conduzo as minhas negociações aqui dentro da cidade. Então, você atender um cliente que está a muitos quilômetros de você, que nunca te viu, que não conhece de fato o seu trabalho, a mim foi muito desafiador. Há pouco tempo, eu tive uma cliente, ela já havia me mandado uma mensagem que queria marcar um café e a gente na correria não conseguiu marcar, mas a gente chorou juntas, foi um momento muito lindo mesmo. Uma visita mais engraçada, gente, tem uma visita que eu nunca vou esquecer, que na verdade a gente foi gravar uma casa, o cliente passou um endereço que batia realmente com aquele endereço, as características da casa eram aquelas, a gente pediu licença para um funcionário para entrar na casa, a gente estava gravando toda a casa e de repente eu notei que a gente estava gravando a casa errada e a gente saiu correndo ali, era a casa do lado, mas assim, foi muito engraçado, porque a gente estava assim, se sentindo em casa, fazendo todo o material e a gente quase assim, né, quase sendo presa, o perigo até de ser presa. Mas acho que esse foi o mais engraçado, né, Eduarda? Foi eu e a Eduarda. Moço, nós saímos no gás. Não, vocês têm noção não. Nós saímos louca. O que eu mais me orgulho na minha trajetória como profissional é tudo que eu conquistei. Acho que o mais importante, na verdade, como profissional, foi a confiança. A confiança que por muitos anos eu quis ter das pessoas que eu não tinha e eu conquistei. A confiança da minha família, principalmente, dos meus clientes. Esquece, corta isso. Esqueci a palavra. É isso. Acho que vai acima, que eu queria dizer, de dinheiro, de tudo que eu conquistei financeiramente. A maior transformação que essa profissão causou em mim, a financeira, né? Eu conquistei muitas coisas, mas eu acho que a mais importante foi a Gabriela como pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que eu não achava que eu era boa o suficiente para as coisas. Apesar de fazer tantas coisas, por muito tempo da minha vida eu achei que eu não era o suficiente. Que essa profissão me ensinou sobre sonhos, que eles não são impossíveis. E isso eu falo por todos os atendimentos que a gente já fez, né? Muitos clientes até que jamais falavam, nossa, isso é impossível para mim. É entender que
Quando a gente quer, tudo é possível. Eu escolho ser corretora todos os dias porque, além de eu amar o que eu faço, e o mais importante é ver o sorriso das pessoas, ver a gratidão das pessoas quando elas fazem a escolha certa, né, de um imóvel e que a venda acontece. Eu acho que é sobre isso. Essa profissão acabou mudando a minha história completamente, porque eu me encontrei como pessoa, me encontrei como profissional, me encontrei como esposa, como mãe, como dona do meu lar, através da profissão mesmo. E tudo que eu construí, né, como eu disse, com a confiança que eu adquiri com as pessoas, com tudo, eu me fortaleci como mulher mesmo, como pessoa. Se eu pudesse dar um recado para Gabriela do passado, lá no início, vai que você vai se surpreender, você vai ser gigante. Eu me sinto gigante hoje. Quero desejar para todos os meus colegas, corretores, todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vocês. Sou muito feliz de caminhar com pessoas como vocês, né? Todos os meus colegas. O lugar que eu trabalho, tenho muita gratidão. E vocês não desistam. Existem dias difíceis, mas existem dias que são surreais na nossa vida. Não desistam da profissão de vocês. É isso. Ah, credo, gente, sai fora. Falei que eu ia chorar, eu choro.